gente vai começar com uma pergunta, né? O que faz parte do dever distintivo do cristão? Né? Alguém quer dar alguma opinião, assim, em primeiro lugar? O que é um dever distintivo, antes disso? Um dever distintivo, se você tem um policial, se a gente assumir que é um policial correto, ele tem um dever distintivo, ele tem um distintivo. Todo mundo que tem um distintivo é porque tem um dever implícito nesse distintivo. O nosso é a cruz, que inclusive está vestido ali com a cruz. Esse é o nosso distintivo aqui, né? Então nós temos que mostrar para as pessoas o que essa cruz significa na vida delas, tá? E a aula de hoje nós vamos falar muito sobre o que os discípulos fizeram, os primeiros, né? Porque hoje também somos discípulos. E hoje a gente também tem que fazer o que os primeiros discípulos fizeram. A gente vai falar de transmissão dos ensinamentos entre uma geração e outra hoje. E é bem interessante. Pois é, então tudo isso faz parte do dever distintivo do cristão. Então a gente tem que seguir a Cristo, a gente tem que realmente fazer jus ao nosso mestre, que é Jesus Cristo, tá? Vamos adiante. Aqui eu vou começar a colocar algumas coisas para vocês. Então, eu vou apresentar para vocês a história de como que a defesa da fé se formou, que é desde quando Jesus começou o ministério aqui, tá? Na realidade, Jesus também não representava a si mesmo, ele representava Deus Pai. Só que ele sendo a segunda pessoa de Deus, a primeira pessoa de Deus, Deus Pai, ele a segunda, e ele mesmo anunciou, né? Assim, olha, a terceira é o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse no Velho Testamento, ele estava. Ele falava com alguns profetas, mas aí Jesus veio justamente para falar, olha, o Espírito Santo está disponível para todos que creem. E todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. Então, ele foi o primeiro defensor. A quem que ele defendia? A si mesmo? Não, ele defendia a Deus Pai, tá? E aqui tem umas coisas bem interessantes. Agora vamos começar com alguns versículos. Olha que interessante como a gente não presta atenção em alguns versículos. Primeiro é esse aqui, João 14, 11. Tá? Esse aqui eu citei, se vocês lembrarem da aula passada, eu falei um pouco sobre esse versículo. O que ele diz nesse versículo? Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Você vê que ele nunca anuncia a si mesmo como ele, sem colocar o Pai junto. Se não me engano é João 5, que Jesus fala assim, eu não faço as minhas obras por mim mesmo. Eu faço as obras de Deus Pai. Ou seja, você pode ver em qualquer versão, está escrito um pouco diferente uma da outra, mas todas querem dizer o seguinte, que ele diz assim, eu vejo o Pai fazer as obras e eu faço igual. Ou seja, ele nunca defende a si mesmo, ele defende Deus Pai. Então ele veio justamente para mostrar, gente, Deus, ele é real. E ele fala, se você não crê em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Em outras palavras, essa aqui é a versão NVI. Você vai ver um pouquinho diferente na Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada. Mas a essência é a mesma. O que ele estava falando para as pessoas que estavam ao redor dele em João 14? Ele estava falando o seguinte, olha, se vocês não creem em mim, pelo menos creem nas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço, elas não representam a mim mesmo, elas representam as obras do Pai através de mim. Dá para entender isso, essa relação de Deus Pai com Deus Filho? Né? Então, isso é importante. Então, Jesus nunca fazia nada por si mesmo. Da mesma forma, a gente nada pode fazer sozinho. Jesus falou, sem mim, vocês nada podem fazer. Tem que ser com Ele. Né? Tem gente aí que às vezes eu vou entrar numa batalha espiritual. A batalha espiritual existe mesmo, ela está aí. Mas as pessoas às vezes se enchem, né, de como se diz, um fanismo, se enchem aí daquela coisa que vai de momento, aquela coisa que é muito mais alma e zero espírito, e entram em batalhas que Deus não mandou. Né? E entrou em batalha que Deus não mandou, obviamente você vai sofrer retaliações. Né? Se você vai chamar o inimigo para o pau, ele também não vai deixar barato. Né? Então, gente, só entre em batalhas que Deus mandar. Nunca entre em batalhas que Ele não mandar. Ore a Deus. Está na dúvida? Consulta nosso pastor. Está aqui o pastor Timóteo, se ele sentir de Deus junto com você em oração, não é para entrar, obedeça, não entra, sabe? Porque assim, a gente só ganha autoridade no mundo espiritual à medida que a gente obedece. Se a gente não souber o que é obedecer, a gente não vai saber o que é liderar. É bem isso. Isso não é palavra de motivação, não é curso motivacional, não. Isso é uma lei de semeadura bíblica, tá?
Então aqui ele está dizendo, se vocês não estão crendo em mim, mas pelo menos creem nas obras, porque em João 14, até esse ponto, já haviam sido feitos vários milagres. Vários milagres Jesus já tinha realizado até ali. Então ele está provando que ele veio da parte de Deus Pai. E ele falou isso, tá? Então aqui eu até enfatizo, se não quiserem crer, é a mesma coisa que tem ponto e vírgula, se você colocar assim, olha, se vocês não crerem em mim, pelo menos creem naquilo, nas minhas obras. Creem nas minhas evidências, nas evidências das minhas obras. Né? Porque as evidências falam por si. As evidências das obras de Cristo, elas foram públicas. Lembra da aula passada? A gente falou o que era uma experiência pessoal e o que Jesus fez publicamente por nós na cruz. Então, a gente tem que realmente saber que o que Jesus fez de obra foram evidências. A gente cansa de, historicamente, a gente ir atrás. Quando eu traduzi agora o livro, eu terminei o livro do J. Warner Wallace, né, que vai se chamar, em português, vai se chamar Cristianismo, Caso Resolvido. Esse vai ser o nome em português do livro. E ali, a gente vê várias evidências históricas, bíblicas e extra-bíblicas, provando a existência de Jesus e a existência dos milagres que ele realizou. Então tem registro histórico, até de gente que era contra o cristianismo, não tinha o menor interesse em defender isso. Anotaram João 14, 11? Então aqui, o próprio Jesus, né, porque Jesus ele era 100%, né? Não era, ele é 100% Deus, 100% homem aqui. Né? Não é 50-50, 100-100. É um mistério de Deus. Mas ele está aqui em carne, em ministério, durante o ministério dele aqui na terra. Então, ele é o primeiro defensor. Tem mais versículo aí. Lembra que João Batista, depois que estava preso, o que ele falou? Ele pede para os discípulos e perguntarem para Jesus, falou, olha, esse aí é realmente aquele que havia de vir? Tem todo um contexto que João Batista, ele estava tanto esperando Jesus, depois faz uma pergunta assim. O que Jesus poderia ter feito para os discípulos que foram perguntar para ele se era o que ele havia de vir? Ele poderia ter dito assim, sim, sou eu, e acabou. Mas o que ele fez? Não, ele realizou vários milagres na frente dos discípulos que foram perguntar para ele e mandaram mostra isso para João Batista. Ele fez isso, na realidade foi isso que ele fez. Não diz com essas palavras, mas ele realizou milagres. Então Jesus sempre se apoiou nas evidências do Pai. Esse é o ponto, tá? Então vamos continuar. Depois dele, tem os discípulos. Mas aqui, ele está entregando essa tarefa da defesa da fé para os discípulos designados. Quem são os designados? Os 12. Os 12 discípulos. Aí Judas traiu, Matias entrou no lugar dele. Tem um detalhe interessante. O próprio Matias, quando eles elegeram Matias no lugar de Judas, qual foi a condição? De ser alguém também que estava acompanhando Jesus o tempo todo, que estava vendo os mesmos milagres, que estava observando e sendo testemunho ocular das obras que Jesus estava fazendo. Não podia ser qualquer um, não podia ser alguém que, eu ouvi falar que Jesus fez um milagre. Não, era alguém que até então não estava ali sendo evidenciado, mas em Atos está dito ali que Matias foi alguém que também estava seguindo Jesus ali. Então ele foi eleito no lugar de Judas, pelo fato dele também ter sido uma testemunha ocular. Era a condição para alguém ser um discípulo de Jesus. Então quando ele foi substituído, Judas tinha que ser alguém que também viu isso. Então, esse critério de Matias ter sido substituto de Judas, você vai encontrar isso em Atos 1, 21 e 22, tá? Ele não está aqui na tela, mas podem anotar. Atos 1, de 21 a 22, olha o que os discípulos falam aqui. Olha, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo e que o Senhor Jesus viveu entre nós. Era uma condição. E desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Viu só? Alguém que também acompanhou Jesus desde quando ele foi batizado, que ali foi o marco do início do ministério dele, até o momento que ele foi pós-crucificação e depois foi elevado às alturas, como mostra no livro de Atos ali. Tá? Então, essa era a condição. Atos 1, versículos 21 a 22. Então, isso era o critério. Por quê? Porque não podia se perder a evidência das testemunhas oculares, dos fatos, de tudo aquilo que Jesus apresentou durante o ministério dele. Tá? Vamos continuar aqui.